Atos capítulo 9, verso 10, diz o seguinte: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Na quarta-feira, no culto de Natal, eu falei aqui sobre como nos últimos 100 anos o ser humano está desacreditado do próprio ser humano. Nos últimos 100 anos houve uma mudança de mentalidade, de ideias, de filosofias. Há 115 anos atrás, havia uma crença de que o ser humano, e na razão humana, e na ciência humana, que nós iríamos transformar o mundo, a civilização, e depois de 2 guerras mundiais na Europa, depois do aquecimento global, depois do desequilíbrio ecológico, depois da ameaça de extinção, hoje os seres humanos estão cada dia mais descrentes nele mesmo, no próprio ser humano. Nós já não acreditamos muito nisso. Um grande exemplo é o filme que há alguns anos atrás foi o filme mais visto da história, Avatar. É um filme que é uma crítica à civilização ocidental e uma crença em outros seres, outras espiritualidades, outras divindades, mas é uma crítica forte ao ser humano. Dizer: olha, o ser humano destruiu o planeta, o ser humano não serve mais. Eu citei como exemplo aqui essa grande apego hoje, principalmente da Europa e no Brasil também, dos animais, que cada vez mais as pessoas estão deixando de ter filhos para ter animais, né? As pessoas não acreditam mais no ser humano. Há um movimento hoje muito forte aqui no Brasil, por exemplo, das pessoas chamadas desigrejadas. São pessoas que cultuam a Deus na sua casa, pela internet, pela televisão, mas não acreditam mais na comunidade, na igreja, no corpo, no relacionamento. Eu vivo a minha fé sozinho. Cada vez mais as pessoas estão descrentes de relacionamentos, de amizade, de comunhão, ou do outro ser humano. Cada vez mais, apesar de toda a tecnologia da comunicação, os seres humanos estão mais isolados uns dos outros. E eu falei, eu estou só repetindo aqui, eu falei que no Natal, Deus mostra para nós que Deus acredita na humanidade. Deus acredita na humanidade. Por isso que Ele se tornou homem, por isso que Ele se fez gente, por isso que Deus não veio em forma de anjo, Ele se fez homem, se encarnou, Ele andou aqui como ser humano, 100% homem. E esse texto que eu li aqui, eu vou mostrar nessa passagem bíblica aqui, como Deus não somente acredita no ser humano, eu diria que Deus precisa de pessoas. Deus precisa, e nós que somos calvinistas, reformados, nós temos medo de falar que Deus precisa de alguma coisa. Os nossos manuais de teologia dizem: Deus não precisa de nada, Deus é suficiente em si mesmo, Deus é suficiente na sua própria glória, Ele não precisa de nada. Assim diz os nossos manuais de teologia. Mas de fato Deus não precisa de nada, mas Deus quis
Deus quis, na sua vontade, se relacionar, amar, e Deus quis precisar de homens. Precisar. Ou Deus não precisou de José e Maria? No seu plano, no seu propósito, dentro da história da salvação, Deus não planejou e não escolheu eles, falou assim, eu preciso. E Deus fala com José, José você vai cuidar, Maria você vai gerar. E nesse texto aqui, o Senhor Jesus se revela para Saulo, vem se revela a sua glória, Saulo tem um encontro impactante, fica cego, mas Saulo vai para sua casa, chega em Damasco, Jesus se revelou para Paulo, mas mesmo assim Jesus fala, Paulo, você precisa de alguém para te discipular, para te batizar, você precisa de alguém para orar por você, e aí Deus vai e fala também, se revela também com Ananias, Ananias eu preciso de você, Ananias eu preciso que você vá ali. Então, nesse texto bíblico aqui, você vai ver essa ação de Deus. Fala assim, não, na sua essência, na sua glória, Deus não precisa de nada, mas Ele quis se relacionar, Ele quis se fazer gente, Ele quis amar, Ele quis andar conosco, Ele quis precisar de homens e mulheres. Se você ler a Bíblia inteira, eu acho muito interessante, esses dias eu acordei com essa ideia na cabeça, né? Preciso até confirmar ela, mas está na minha cabeça. Quando, no Antigo Testamento, que Deus se mostra e se revela através de figuras, sombras, símbolos e tal, naquele tempo Deus fazia e fez coisas por nós, pelo ser humano. Deus fez coisas por nós, Deus fez grandes milagres pelo ser humano. Deus trabalhava e fez por nós. Na segunda fase da revelação, Deus veio para estar conosco, em Jesus Cristo. Primeiro Ele fez muitas coisas, escolheu Abraão, tirou o povo do Egito, fez milagres, maravilhas, e fez coisas pelo seu povo. Na segunda fase da revelação, Deus se fez conosco, Emanuel, Deus conosco, Ele está conosco. Ele não está mais distante lá no céu, Ele veio. E na terceira fase da revelação, que é o Novo Testamento e Atos, Deus, através de Jesus, diz assim, é necessário que eu vá. Porque se eu não vá, a terceira fase não vai começar. Que a terceira fase é necessário que eu vá para que o meu Espírito venha morar em vocês. Ou seja, primeira fase, Deus faz por nós. Segunda fase, Deus está conosco. Terceira fase, Deus quer morar em nós. Pelo Espírito Santo, Deus vem morar em nós. Então, a obra agora, Deus fez por nós, Deus fez conosco, e agora Deus quer fazer através de nós. Então, aquela ideia do templo que Deus andava com o povo, depois Jesus Cristo é cheio do Espírito Santo, agora o templo de Deus somos nós. Antes, Deus fazia muitos milagres pelo povo, depois Jesus fez milagres com o povo, agora Deus quer fazer milagres através do seu povo. É por isso que o corpo de Jesus subiu. E onde está o corpo de Cristo hoje? Como que a igreja é chamada? Corpo de Cristo. Onde está a mão de Cristo? Onde estão os pés de Cristo? Onde está a palavra de Cristo? Na sua igreja. É por isso que quando ele se revelou para Saulo, aqui nesse capítulo 9, e disse, Saulo, por que você me persegue? Saulo perseguia a igreja, mas perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Ou seja, a terceira fase da revelação, Deus habita dentro de nós, Deus está em nós, Deus fala através de nós, Deus nos usa. Ou seja, quando nós nos tornamos adultos, nós já não precisamos mais que Deus faça tanto por nós, nós agora somos agentes de Deus para fazer. Então quando a gente ora, Deus abençoa a nossa cidade, Deus fala, eu vou abençoar através de você. Eu vou abençoar a cidade, vou transformar a cidade através do seu testemunho, do seu exemplo, do seu estilo de vida. Eu vou abençoar a cidade através de você. Então, esse plano de Deus desde o início, de nos fazer parecidos com Jesus, agora o Senhor está aperfeiçoando, e está dizendo assim, eu preciso de pessoas que sejam o meu corpo, que seja a minha boca, que fale a minha palavra.
O Senhor Jesus poderia ter feito tudo com Saulo, poderia ter dado toda a instrução, mas ele falou, não, eu preciso de Ananias. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito Saulo, tem muita gente aí precisando de você. Deus talvez está precisando de você e não pode contar com você. Então está precisando, Deus está falando assim, quando é que eu vou poder contar com você? Com o dom, com o talento que eu te dei? Quando é que eu vou poder usar a sua vida? Será que você vai deixar de ser criança que você só quer receber para você ser agente de Deus nessa terra? Será que você vai deixar de viver apenas no Antigo Testamento correndo atrás de milagre para você ser o milagre de Deus nessa terra? Para você ser o agente de Deus nessa terra? Porque quando nós éramos crianças, aí falava no Antigo Testamento, nós precisávamos de tudo isso. Agora que nós temos o Espírito dentro de nós, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso professor que nos capacita, nos ajuda, o nosso ajudador, o nosso paráclito, agora nós somos esses agentes de Deus aqui na terra. Às vezes a gente pede coisas para Deus e Deus está dizendo, a resposta está aí. Você é a resposta da sua oração, você é o milagre. Ou às vezes você pede um milagre e Deus diz assim, resista a esse sofrimento louvando a Deus e faça disso um testemunho, um milagre. Mas Deus precisa de pessoas. Deus precisa de pessoas. Deus precisa de gente. Deus precisa. E eu queria perguntar para você, você está disponível a Deus? Você está disponível? Tem um ministério internacional que chegou no Brasil há alguns anos, que eles trabalham com evangelização na internet. Então, através do Google Maps, eles cadastraram e está tudo registrado. Eles têm um site, como conhecer a Deus, como ser salvo, a pessoa entra lá. A pessoa que entra pesquisando no Google, vai lá nesse site, e ali lá no site, a pessoa pode confessar a sua fé. Então, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero Jesus. E aí esse ministério tem uma parceria com o Google, que na mesma hora que ele diz, eu quero Jesus, brilha no mapa mundial o lugar onde a pessoa está. O lugar onde a pessoa está. E esse ministério está criando uma parceria para que, se alguém aqui em Botucatu, uma noite, uma madrugada, entrou no site, falou, eu quero o Senhor Jesus na minha vida, ele clicou ali que quer, naquela brilha a luz aqui em Botucatu, esse ministério está fazendo parceiros, para que aqui em Botucatu tenha alguém, que é do Senhor Jesus, e o ministério vai entrar em contato e dizer assim, olha, em tal rua, tal lugar, alguém quer Jesus, você que está aí, vá lá. Eles estão fazendo uma parceria, assim, milhões de pessoas do mundo inteiro estão crendo em Jesus através desse ministério. Então eles estão fazendo essa parceria. Então eu lembrei disso. Imagine se alguém aqui precisa de Deus, precisa de Jesus. Deus pode falar assim, ó, é você, Ananias, você que está aí, é você que vai lá. O cara está precisando de você, vai lá, vai lá, vai lá. Algum tempo atrás, eu contei esses dias aqui, eu estava num lugar, num ambiente público, e ouvi de longe uma conversa de duas mulheres, uma crente e outra não crente. E a não crente falou assim, eu estou precisando de Deus na minha vida, eu estou precisando encontrar Deus. Falou assim, eu estava de longe, não tinha nada a ver comigo, eu só ouvi. Aí a outra crente falou assim, então, vá lá na minha igreja domingo à noite, e depois eu vou marcar para você encontrar com o pastor. Isso era uma terça-feira. Essa pessoa no domingo, você vai se encontrar com Deus lá na igreja através do pastor. Eu falei, essa crente não entendeu nada, ela ainda está lá naquele tempo de criança. Um crente cheio do Espírito Santo já teria respondido, você vai encontrar-se com Deus agora, porque Deus habita em mim, e o Deus que habita em mim quer entrar no seu coração. Se você quiser, eu vou orar por você, e você vai ter um encontro com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e sua vida vai ser mudada. Você entendeu? A religião coloca, você vai encontrar com Deus lá no domingo. Não, nós somos templos vivos, o Espírito Santo habita em nós, e Deus quer contar com gente assim, que diz, eu habito em você, eu falo através de você, eu me manifesto através de você. As pessoas estão à nossa volta, o Espírito Santo quer agir, e eu falo, Deus pode contar com você. Você está disponível?
Você está disposto? E aí o texto continua, e a segunda parte dessa mensagem é mais do que isso. Eu diria, não somente Deus precisa de pessoas, pessoas precisam de pessoas. O texto bíblico diz, Saulo teve um encontro com Jesus, a gente fala assim, está demais, o cara viu Jesus, está excelente, maravilhoso, está bom demais, Jesus falou com ele não precisa de mais nada. Aí Jesus fala, não, você precisa agora de um membro da igreja. Jesus vai lá, fala com Ananias, vai lá, ore por Saulo, ore para ele voltar a ver que ele está cego, batize Saulo, coloque Saulo na igreja, integre Saulo com os discípulos. Saulo precisa de pessoas crentes, pessoas precisam de pessoas precisam de pessoas de Deus. Não existe, não é possível você viver uma fé cristã saudável, ser um discípulo de Jesus Cristo, isolado dos outros crentes, isolado de outros irmãos, isolado da comunidade. Há pessoas que vivem assim, mas eles não crescem, não se fortalecem, não são úteis ao Senhor, porque estão isolados. E ovelha que vive isolada, vira petisco de lobo. Tem pastor que dá Santa Ceia pela televisão. Eu não aceito isso. Não é bíblico, não está de acordo com o Espírito de Jesus. Santa Ceia é comunitária, e o enfermo que não pode vir, o pastor leva lá, mas leva em nome da igreja, e ceia com ele em nome da igreja. A igreja não pode vir, mas eu vim representando a igreja está aqui. Você não tem comunhão com vidro, você não tem comunhão com um aparelho de televisão, você não tem comunhão com a internet, você tem comunhão com gente. É por isso que Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3, por que 2? Porque um não pode se encontrar com ele mesmo, um precisa de outro, e a igreja só acontece quando tem no mínimo 2, ali Jesus está presente, ali ele está presente, a igreja está quando há encontro humano, quando pessoas se encontram, em nome do Senhor Jesus, ali ele está presente. Você não pode celebrar sozinho, você não pode viver sozinho, você não pode crescer e ter comunhão sozinho. O Senhor diz, Saulo, você será o grande apóstolo, mas você precisa de Ananias. Depois, Paulo, você precisa de Barnabé. Aí Barnabé vai discipular Paulo. Aí depois, Paulo, você precisa de Timóteo. E depois, Paulo, você precisa de Tito. E depois, Paulo, você precisa de João Marcos. Porque você, Saulo, cheio do Espírito Santo, precisa de pessoas para dizer que o maior apóstolo de Jesus Cristo precisou de pessoas. Se Paulo precisou, imagine você. Imagine eu, imagine nós. Se a gente não precisa de outras pessoas, de outros irmãos e irmãs, para nos partilhar, nos integrar, nos discipular, para orar por nós, para ser instrumento de Deus e da bênção de Deus na nossa vida, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos da comunidade, do corpo, da igreja. O ano está acabando, meu irmão. E aí dentro dos seus projetos, dentro dos seus planos, das suas metas, estabeleça essas. Criar amizades espirituais, ter comunhão espiritual, ter amigos que eu possa contar e orar junto, ter parceiros de oração, ter amigos de jugo, ter gente que vai estar do meu lado. Essa vai ser a prioridade da minha vida. Pessoas que eu vou abrir o coração, que eu vou orar com ela e que eu vou receber oração, pessoas que eu vou ter comunhão, porque aqui nesse número não dá. Mas nós podemos ter números menores, pequenos, grupos pequenos. No início desse ano foi uma das minhas metas, por isso que eu entrei numa jornada com outros pastores, fiz um compromisso, assinei um contrato de andar juntos, assinamos. Durante 3 anos, nós vamos orar uns pelos outros, vamos nos encontrar, vamos chorar juntos, vamos apoiar uns aos outros, vamos crescer juntos, vamos nos encontrar, para estarmos juntos, orando uns pelos outros, e eu fiz esse compromisso. Você precisa disso, irmão, de todo o meu coração. Você precisava estar junto com alguém, você precisava estar próximo de alguém que seja de Deus, alguém que seja cheio do Espírito Santo, alguém que possa estar do seu lado, alguém que possa te ajudar na sua caminhada, alguém que possa instruir você.
Você precisava disso. Nós precisamos, pessoas precisam de pessoas. Não pense que você é o super-herói da fé, que você é isso e aquilo. Não, você precisa. Se Paulo precisou, nós precisamos. E aí hoje, mais ainda, as pessoas estão mais isoladas, as pessoas se relacionam mais com o celular, com o smartphone, do que com a pessoa que está do seu lado. Lembrei daquela frase esses dias do Charlie Chaplin, que ele dizia assim: não sois máquina, homens é que sois. Você está conversando com uma pessoa, ela está com um olhar ali, falando com outra. Distração, perda de foco, perda de relacionamentos profundos, significativos, duradouros. Amizades passadas são descartadas, abandonadas, relacionamentos são deixados, pessoas mudam de igreja por qualquer coisa, cortam relacionamentos, rompem laços, não querem compromisso, não se fiam ali com amigos e irmãos. Ora, eu fiz uma pregação aqui há uns 4 meses atrás sobre isso, e eu falei: se você quiser ser discipulado por mim, se encontrar comigo uma vez por semana, eu estou disponível. Algumas pessoas vieram e tem sido maravilhoso, tem sido muito bom estar junto, orar, compartilhar, discipular, crescer junto com alguns irmãos e irmãs. Meu sonho é que todos dessa igreja estivessem ligados com alguém, com outro irmão, com outra irmã, com um grupo, para orar, para partilhar, que ninguém vivesse sozinho, que ninguém na hora da crise, da tentação, da aflição, da doença, enfrentasse sozinho. A vida cristã não é para ser vivida assim, a igreja não é para ser assim, irmãos. A igreja não é isso, a comunidade de Deus não é essa. Não é assim, dessa maneira. O Senhor providenciou gente do Senhor do nosso lado, para você viver junto e partilhar, e é maravilhoso isso, e é maravilhoso. E aí eu quero chamar você: acredite nas pessoas, acredite na igreja, acredite no corpo de Cristo, acredite no povo de Deus, acredite na comunhão, acredite nos amigos de verdade. Coloque isso como uma prioridade na sua vida. É isso que eu vou fazer, é assim que eu vou viver. Eu diria mais nesse texto, que a igreja precisa de pessoas, pessoas precisam de pessoas que precisam de pessoas. Ou seja, você precisa precisar. Você precisa dizer assim: não, eu necessito, estou cansado, eu não vou viver essa vida sozinho. Ora, eu falei do compromisso que eu fiz com outros pastores. Eu falo: se eu tivesse feito isso há 20 anos atrás, como a minha vida teria sido diferente? Se eu tivesse feito um compromisso com outros pastores, de andar juntos com eles, como a minha vida teria sido melhor? Quantas lutas eu passei sozinho, quantas coisas eu enfrentei sozinho, quando eu podia ter contado com esse, com aquele, com outro, mas vivi sozinho, desconfiado, isolado, quando eu poderia ter sido amparado, ajudado, compartilhado. Agora, você precisa se tornar vulnerável, você precisa dizer: eu preciso disso, eu necessito. Você não sabe o poder que tem na comunhão, você não sabe o poder que tem na intimidade espiritual, você não sabe. Por isso que Jesus falou: se 2 ou 3 concordarem em alguma coisa, se eles a concederem, porque quando há concordância, o Senhor se agrada, o Senhor se alegra e o Senhor abençoa. Então esse é o desafio que eu trago para você nessa noite. Aceite no seu coração, na sua alma. Há muita gente que está precisando da sua visita, da sua ligação, da sua oração. A gente precisando que você esteja junto com ela, a gente precisando do seu abraço, a gente precisando disso. Há pessoas precisando, necessitando de você. De você. Em vez de você ficar esperando, tome a iniciativa. Acredite na sua família. Acredite até pessoas que você já se separou. Fala: não, eu vou reatar, eu vou reconciliar. Eu vou me aproximar, eu vou acreditar nisso, porque Deus acreditou. Porque Paulo acreditou, depois em Marcos, depois Barnabé acreditou, depois você vai ver toda uma história linda da Bíblia nisso daqui. Olha o que a Bíblia fala. Não viva isolado, não viva isolado. Pessoas precisam de pessoas. Eu contei algum tempo atrás a história de Henry Nouwen, que é um escritor, teólogo, psicólogo, foi professor de Harvard e Yale. Ele mesmo sendo um homem de Deus,
sentiu que a vida dele era vazia, e ele tinha atingido o auge acadêmico, intelectual. E o Henry Nouwen tomou uma decisão, foi convidado quando ele visitou uma casa que cuidava de deficientes mentais, pessoas com retardamento, e alguém chamou ele e falou: olha, você não quer ser capelão disso daí? Ele largou Harvard, largou Yale, causou um impacto, e foi viver entre débeis mentais. E aí um jornalista foi entrevistá-lo e viu ele pela manhã cuidando de um homem completamente atrofiado, com retardamento, que não conseguia falar nem se comunicar, e só para tirar aquele homem da cama e preparar ele levava 1h30, dando banho, fazendo a barba, colocando a comida na boca. O jornalista viu aquilo e falou para o Nouwen: não é um desperdício? O potencial que você tem, a capacidade acadêmica que você tem, você deixou tudo isso e está aqui cuidando desse homem. E o Nouwen falou: você não entendeu nada. Não é ele que precisa de mim, sou eu que preciso dele. Ao cuidar dele, ao amar, ao dar banho nele, eu me humanizo, eu me torno gente, eu experimento Deus no cuidado, eu experimento a mão de Deus cuidando de mim, eu cuidando dele, eu sou agente da graça na vida dele, eu sou a mão de Deus nele, e um sorriso dele enche a minha vida de prazer e significado que nem toda a glória da universidade me daria. Que negócio impressionante! Por que tem tanta gente vazia? Por que tem tanta gente sofrendo? Porque não cuida, não ama, não serve. A vida vai perdendo sabor, significado. As loucuras que a gente corre se desfaz, é ilusão. Mas quando você ama outras pessoas, quando você serve de coração, você é abençoado, você é humanizado. É o que diz Isaías 58, a sua cura está em fazer o bem. Isaías 59, é assim que está 58, é assim que está a sua cura. Ao fazer isso, eis que a sua cura brotará sem detença, porque ao fazer o bem, ao ajudar o necessitado, você será curado, você será abençoado, você será humanizado, você será parecido com Jesus, e essa é a realização e o propósito da nossa vida. Você entendeu? Quando você perde a sua vida de Jesus, é aí que você ganha. Aí que você ganha, mas quem agarra a vida, aí que perde, aí que perde. Eu li na Ultimato, ontem, a Ultimato, a revista Ultimato, a melhor revista evangélica do Brasil. Se você não assina, você devia assinar. Elben Len César é o editor dessa revista. Tem 84 anos. Há pouco tempo atrás ele foi lá na Cracolândia, em São Paulo, visitar, conhecer os missionários e ajudar e divulgar aquele trabalho. Agora, em novembro, Elben, 84 anos de idade, que a revista Ultimato tem sido enviada para todos os presídios, e muitos presidiários, muitos encarcerados têm se convertido. E o Elben, em novembro, foi atrás de um advogado e falou: eu quero pedir um negócio para você. Eu quero que você consiga que eu vá para um presídio. Eu quero ficar 2 dias lá junto com os presidiários. Que eu quero viver essa experiência. Aí o advogado tentou e falou: não tem jeito, só tem uma associação de amparo e cuidado aos encarcerados, que tem muitos presos, mas é diferente, lá perto de Belo Horizonte. Ele foi para lá, 84 anos de vida, a primeira vez que ele dormiu num quarto, que ele não tinha a chave do quarto, e ele conviveu com aquelas pessoas ali, pregou para elas, partilhou com elas, e o Elben levou o evangelho para aqueles presos ali, 84 anos de idade, abençoando os encarcerados, os presos, vivendo e abençoando aquelas vidas. Por isso, dos homens que eu já conheci de perto e já conversei, poucos são tão santos quanto Elben. É um dos maiores santos de Deus hoje vivos no Brasil, que ele escreve na revista como mineiro com cara de matuto, que ele não gosta de dizer o nome dele. Ele não gosta de se revelar. Ele diz: eu sou mineiro com cara de matuto. Por que eu estou falando isso? Vai ver a vida do Elben. Vai ver se esse homem tem alegria, tem paz. Vai ver quanta gente já foi abençoada no mundo. Na velhice ainda darão frutos. Um homem que está abençoando e servindo pessoas. Meu irmão, em 2015,
Tira esse negócio, você vai fazer, conquistar. Eu vou ser amigo, eu vou servir, eu vou amar as pessoas. Esse é o meu propósito, essa é a minha meta. Eu vou amar mais as pessoas, eu vou servir mais as pessoas, eu vou viver por elas e para elas, pelo corpo de Cristo e pela igreja de Deus. É isso que o Senhor Jesus precisa. É isso que o Senhor Jesus precisa. Alguém me deu uma reportagem aqui do Papa Francisco, estava aqui na Bíblia, do sermão que ele fez agora no Natal para a Cúria Romana. Que pregação fantástica! E ele falou: a Cúria está vivendo uma esquizofrenia existencial, um Alzheimer espiritual, e ele bateu para todo lado na Cúria Romana, e ele falou: olha, essa esquizofrenia dá que nós somos chamados para servir as pessoas, e nós estamos servindo a burocracia eclesiástica, o dinheiro, a riqueza, e nós somos chamados por Deus para servir pessoas, não para arrecadar, não para isso, mas para servir pessoas. E nós nos esquecemos do encontro que nós tivemos com Deus. O Papa falou isso na Cúria. Percebam, Deus está chamando a gente para isso, irmãos, em nome de Jesus. Não viva uma vida cristã isolada, afastada, displicente, irresponsável. Você não sabe a bênção, o poder, o fluir da graça que Deus tem preparado para a sua vida. Você não sabe o que você pode desfrutar na comunhão. Você não sabe quantas pessoas Deus quer que abençoe sua vida. Tome uma decisão hoje. O que eu vou fazer? Eu vou me dispor a servir a Deus e servir as pessoas. Onde é que está precisando? Quem está precisando? O que eu posso fazer? Na minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho, eu vou servir pessoas para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Fale com Deus. Qual foi o dom e o talento que o Senhor concedeu a você? Que você tem escondido? Qual é o chamado, o ministério que Deus colocou no seu coração? E você tem fugido dele? Quais são as pessoas que estão à sua volta, na sua família, que precisam de você? Talvez seu próprio filho, filha. São as pessoas que precisam de você. Você está sonegando a bênção de Deus. E quem sabe você foi ferido por alguém, foi ferido por alguma igreja, e você se isolou, e você não quer mais contato, não quer mais amizade. O Senhor te chama para aceitar a igreja de Deus, o corpo de Cristo, para se envolver com pessoas, com seres humanos, para amar, para servir, para abençoar. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos e te exaltamos porque o Senhor acreditou em nós. O Senhor deu seu Filho Jesus para levar os nossos pecados. O Senhor perdoou as nossas iniquidades. O Senhor nos limpou, o Senhor nos redimiu. O Senhor escreveu nosso nome no livro da vida. O Senhor nos deu uma nova história. Louvado seja o teu nome. O Senhor nos deu dons e talentos. O Senhor nos constituiu ministros de uma nova aliança. O Senhor nos fez embaixadores do teu reino. O Senhor nos deu a excelência do Evangelho em nós, vasos de barro. O Senhor nos confiou a mensagem mais gloriosa desse mundo,
mais poderosa, mais sublime, a mensagem do amor de Deus, da graça de Deus revelada em Jesus. Pai, queremos pedir perdão por vivermos vidas isoladas, tímidas, acanhadas, egoístas, por sonegarmos a bênção de Deus na nossa vida, por retermos e segurarmos o fluir do Teu Espírito. Queremos pedir perdão, ó Pai, pedir perdão porque o Teu corpo está na terra, a Tua igreja, é a comunidade, é o povo de Deus. Esta é a igreja que o Senhor ama, que o Senhor está edificando, é o corpo de Cristo. Nos perdoe pelo nosso pouco envolvimento, pelo nosso pouco compromisso, ó Deus, por deixarmos as obras das trevas proliferarem nesse mundo, ó Deus, e vivemos de maneira acanhada, tímida, isolada, sem compromisso, sem envolvimento, sem amor, sem serviço. Nos perdoe, ó Pai. E agora, em nome de Jesus, nós queremos consagrar a nossa vida a Ti e pedir, ó Deus, que nós possamos acreditar, nos colocar nas Tuas mãos e dizer: eis aqui a minha vida, Senhor. Usa-me, ó Pai. Usa-me para amar pessoas, para servir as pessoas, para abençoar outros seres humanos. Quem são os Saulos que estão precisando? Quem são os tantos perdidos que precisam, afastados, desviados, ensimesmados, ó Pai, que precisam de nós? Eis aqui a nossa vida, encarcerados, doentes, enfermos, pessoas acamadas, pessoas que estão longe do Senhor. Eis aqui a nossa vida, Senhor. Quebra, Senhor, as barreiras, desfaz a separação, abre o nosso coração para amar o nosso semelhante, para amar de todo o coração. Por favor, meu Pai, dá-nos um coração assim e dá-nos essa disposição, que em 2015 nós possamos servir mais, servir uns aos outros, ó Pai, em nome de Jesus. Cura as feridas, cura, Senhor, os ressentimentos, cura o coração machucado, que nós possamos acreditar na noiva de Cristo, que é a igreja. A noiva de Cristo, que é a igreja. Nós amamos a Tua igreja como Jesus ama. Por favor, meu Pai, não nos deixe desprezar a Tua noiva. Não nos deixe menosprezar a Tua noiva. Não nos deixe falar mal da noiva de Cristo, que é a igreja. É a Tua igreja, Senhor. Que a nossa vida seja para ser instrumentos de Deus para edificar a Tua igreja aqui na terra. Que seja assim, meu Pai, em nome de Jesus. Que esses irmãos e irmãs que estão hoje aqui Te adorando possam assumir esse compromisso. Que o Senhor nos ajude na nossa fraqueza. Que o Senhor nos dê força, nos dê graça. Que o Senhor nos dê ânimo, disposição, coragem. Coragem, Senhor, para assumir compromissos. Coragem para se envolver. Coragem para amar. Coragem para servir de todo o coração. Eu Te peço, meu Pai, em nome de Jesus, faz isso em nós, edifica a Tua igreja nesse lugar, para a glória de Deus, para o louvor do Teu nome. Eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.